Queremos dar continuidade, falando nesta noite sobre o quarto tipo de morte. Eu falei aqui a semana, ou a terça-feira próxima passada, sobre o que é a morte, e falamos de que a origem da palavra morte é thanatos no grego, significa separação, e a Bíblia fala da morte como uma consequência do pecado do homem. O homem pecou e a consequência desse pecado, pagamento por este ato de desobediência, é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O profeta Ezequiel disse: todas as almas são minhas, tanto a alma do Pai quanto a alma do Filho, e a alma que pecar, essa morrerá. Então, a morte é uma consequência do pecado, e estamos estudando sobre isto, e a palavra morte significa separação. Já explicamos aqui de que morte não é um ser, ainda que Paulo tenha usado uma expressão que dá à morte uma característica de um ser pessoal. E também o apóstolo João, em Apocalipse 6 e 8, fala sobre o cavaleiro que está sentado sobre o cavalo amarelo, seu nome é morte. Mas a morte não é um ser, ali é um anjo com uma missão específica na grande tribulação para dizimar as vidas. Mas a morte é vista biblicamente como um resultado, uma consequência. Existem 4 tipos de morte. Morte física, já falamos aqui, Tiago 2:26, quando o espírito e a alma saem do corpo, o homem morre fisicamente. Morte espiritual, Efésios 2:1, e também o versículo 12, e Colossenses 2:13, 1 Timóteo 5:6 e Apocalipse 3:1. Morte espiritual, quando o homem vive fisicamente, mas não tem comunhão com Deus aqui na terra, está vivendo uma vida de pecado. A Bíblia chama isso de morte espiritual, porque ele não está em conexão com Deus, mesmo frequentando uma igreja, mesmo participando de funções dentro de uma entidade religiosa. Mas se a vida não condiz com a palavra de Deus, esta pessoa está morta espiritualmente. E mostramos aqui que o pastor, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1, estava dirigindo uma igreja no primeiro século da igreja primitiva, mas o Senhor disse a ele, ao anjo da igreja: tu que tens nomes de que vive, mas estás morto. Então é possível até ser pastor e estar sem comunhão com Deus, porque o que gera comunhão com Deus não é credencial de pastor, não é credencial de uma denominação, é a vida que condiz, que está em comunhão, ligada inteiramente com a palavra de Deus, ou de acordo com a palavra do Senhor. E, por fim, a Bíblia fala desses três aspectos que eu falei. A última que eu falei aqui foi a morte eterna. E a morte eterna, conforme está em Daniel 12:2, em Colossenses 2, ou em Mateus 18:8, também Mateus 25:46, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e o 9, a morte eterna é o espírito do homem, depois que ele morre fisicamente, sem conhecer a Deus, ele será banido da presença de Deus eternamente. Ou seja, se morte é separação, se o significado da palavra morte é separar, então na eternidade, o estado daqueles que morrem sem Jesus será separado eternamente de Deus. Quem me entendeu, diga amém. Abra a Bíblia em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 19 e 20, vamos para o quarto tipo de morte,
E eu digo aos irmãos que este é um dos assuntos mais profundos das Escrituras, ou pelo menos um dos, né? Um dos assuntos mais profundos das Escrituras. E com a ajuda de Deus, orem por mim, para eu tentar passar da forma mais simples. Eu sei que quem leva ao entendimento e o conhecimento, ao entendimento da pessoa é o Espírito Santo. Mas eu preciso da ajuda do Espírito para poder passar o ensinamento de forma que seja acessível ao coração e compreensível. Então, Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 19 e o versículo de número 20 diz assim: porque eu, pela lei, estou morto para viver porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Estou repetindo por causa dos irmãos que estão escutando na transmissão. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quantos dizem amém? Meus queridos irmãos, o quarto tipo de morte é a morte do eu. A morte do eu. Vale salientar aos irmãos, vale dizer aos irmãos que a morte do eu não é a desativação dos desejos naturais do homem. Não. A morte do eu não tem nada a ver com você deixar de projetar, deixar de desejar algo para a sua vida, para a sua família. Tem nada a ver com a perda de sonho ou da capacidade de ter sonhos naturais, sonhos espirituais, sonhos que estejam ligados diretamente a uma profissão, a um casamento, aos estudos. Não tem nada a ver com isso. Não é a desativação dos desejos naturais. A morte do eu é submeter a natureza carnal, a natureza caída, a um jejum mortal. A morte do eu é submeter a natureza caída a um jejum mortal, ou seja, é parar de alimentar a natureza que te faz afastar-se de Deus. É parar de alimentar ela. É não nutrir esta natureza que afasta o homem de Deus. A morte do eu é dar um jejum a essa natureza ao ponto que ela morra de fome. A morte do eu, além de levar a natureza carnal a um jejum mortal, é aceitar a morte de Cristo como sendo a nossa morte. Ou seja, Ele morreu para que enquanto vivermos aqui, os prazeres deste mundo deixe de ser interessante para nós. A morte do eu é aceitar a morte de Cristo como sendo a nossa morte. Por isso que Ele morreu para que pudéssemos viver aqui, olhando para o mundo, sem dar a Ele atenção, não ver no mundo nada de interessante. O que há de interessante está em Cristo. O que nos chame a atenção e venha atrair o nosso coração, que seja Cristo. Então a morte do eu é a gente aceitar a morte de Cristo como a nossa própria morte. Portanto, a morte do eu é a separação do crente do sistema pecaminoso do mundo. A morte do eu é morrer com Cristo. Percebam de que a Bíblia fala de dois tipos de pessoas: os que morrem em Cristo, 1 Tessalonicenses 4,16,
e os que morrem com Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 6 ao 13. Morrer em Cristo é a pessoa quando morre fisicamente, mas levando consigo a bandeira da fé, morre crente, fiel a Deus. Isso é morrer em Cristo, que a Bíblia chama também de dormir. Mas morrer com Cristo é a pessoa, embora vivo fisicamente, esteja separado de tudo aquilo que contamina sua vida e prejudica sua comunhão com Deus. Isso é morrer com Cristo. A Bíblia fala da morte com Cristo. Em Romanos capítulo de número 6, abra sua Bíblia. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 6 diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Mas assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. É isso que a mortificação do eu é isso. É a gente morrer para o pecado e viver para Deus. É a gente neutralizar a natureza carnal e ativar o novo homem que é gerado pela palavra dentro de nós, ativando ele através da alimentação da palavra, da oração, da consagração, do louvor, da dedicação. À medida que nós vamos nos dedicando para Deus, o homem espiritual, aquele homem que foi gerado pela palavra, que a Bíblia fala de novo homem, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este novo homem, ele precisa ser alimentado todos os dias na oração, na palavra, está nos cultos, está se envolvendo. Então, à medida que a gente vai ativando este novo homem, alimentando ele, automaticamente a gente tem que neutralizar o velho homem. E o velho homem aqui é o eu do homem caído, o eu da natureza caída. A gente não pode estar alimentando esta natureza. Ter muito cuidado com tudo aquilo que desperta ela, que ativa ela, que deixa ela animada. A gente tem que se distanciar de tudo aquilo que vem para ressuscitar o velho homem. Como acontece a morte do eu na prática? Agora aqui é onde está uma revelação profunda de Deus. Como acontece isso? Como é que a gente consegue matar o velho homem na prática? Como é que a gente consegue desativá-lo? Como é que a gente consegue mortificá-lo? Como é que o crente ele consegue fazer isto? Então, na prática, a morte do eu se entende quando analisamos as analogias do apóstolo Paulo acerca da lei. Paulo falando acerca da lei de Deus, Paulo faz duas analogias muito interessantes, muito profunda, mas de um cunho teológico, de uma revelação tão extraordinária, que a gente precisa ter acesso a isso. Precisamos conhecer o que Paulo ele falou aos crentes em Roma. Mas para a gente conhecer o que ele disse aos crentes em Roma, a gente precisa identificar em que grupo nós estamos inseridos. Porque existem três grupos que observam a lei de maneira diferente. Existe o grupo dos
legalistas, existe o grupo dos libertinos e existe os grupos dos cristãos autênticos, cristãos verdadeiros. E a gente precisa identificar em que grupo a gente está para não fazer uma interpretação errada da lei de Deus. O que é ou quem são aqueles que estão inseridos no grupo dos legalistas? Como podemos identificar a visão ou a observação da lei pelos legalistas? Então, a forma legalista é aquela que vê a lei como uma maneira de se justificar na observância dos mandamentos externos e objetivos da lei, que são os 9 primeiros mandamentos. Existem quantos mandamentos? Quantos? Não sabem quantos mandamentos existem? 10. Gênesis, ou Êxodo capítulo 20, versículo 4 em diante. Você vai ver sobre os mandamentos. Então, os 9 primeiros mandamentos citados por Moisés são mandamentos externos, são observações externas, objetivas. E os legalistas, eles se detêm na observação da lei nesse aspecto. Eles só olham para os mandamentos externos. Mas quando Paulo ele faz analogia dos mandamentos, ele traz à tona o 10º mandamento. Ele não fala dos 9, ele traz à tona o 10º, porque o 10º mandamento não é um mandamento externo, objetivo, é um mandamento subjetivo. Os mandamentos externos os homens veem, mas o 10º mandamento, só Deus é quem vê. É por isso que Paulo, quando faz alusão analógica dos mandamentos, ele cita o 10º, e nós vamos ver isso aqui. Observe o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 7. Paulo, chamando a atenção dos legalistas da época, Paulo cita a lei, mas não concentra-se nos 9 mandamentos objetivos e externos que era comum os religiosos observarem. Mas ele faz uma citação do último mandamento, ou melhor, do 10º mandamento. Paulo diz: que diremos, pois? A lei é a lei pecado? Qual é a resposta? De modo nenhum. Isso é uma pergunta de retórica. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela... Quer dizer, se eu sei o que é pecado, quem me disse o que é pecado foi a... Porque eu não conheceria o quê? Eu não conheceria o quê? A concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Veja que quando Paulo faz a citação, ele cita o 10º mandamento, porque é comum dos legalistas querer se espelhar na lei, mas na lei dos mandamentos externos, que são os primeiros: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Mas quando chega no 10º até o 9º, os mandamentos, eles são objetivos e são externos. O homem pode até praticar à vista dos outros, tentar se justificar. Que alguém pode dizer assim: eu sou justo, nunca matei. Eu sou justo, nunca roubei. Eu sou justo, nunca adulterei. Eu sou justo, nunca falei mal da vida dos outros. Mas quando chega no 10º, para ele dizer eu sou justo, nunca cobicei, ele não pode, porque aí quem vê não é mais as pessoas, que cobiça não é mais uma ação externa, é uma ação interna. Aí Paulo diz assim:
Quem me disse? Foi a lei. Então, os legalistas observam a lei externa, os mandamentos externos. É daí que vem os fariseus. E é daí que está um grupo de pessoas que observa a lei de Deus de forma externa, ou que observar uma lei para dar satisfação aos outros, mas lá dentro esconde um bocado de carniça dentro do coração. Aí Paulo diz àqueles que tentam se justificar pela lei: tu estás todo podre, porque não adianta cumprir 1 ou 2 mandamentos, se dentro de ti Deus sabe que tem coisa ruim. Então não seja hipócrita, não seja mentiroso, não seja fariseu. E é aí onde o homem se vê encurralado, porque ele quer viver não para Deus, quer viver para as pessoas, quer mostrar às pessoas que é santo com ações externas. E dentro as intenções, os projetos. Aí quando Jesus vem mostrando a seriedade da lei, não só nos mandamentos externos, mas no que acontece dentro. Porque para a lei o homem era apedrejado se fosse pego no ato de adultério. Para Jesus não, se ele cobiçar, ele já cometeu adultério, já merece a morte. É uma coisa mais séria do que os legalistas pensam. É mais sério do que o que eles pensam. Não tem como a gente tentar enquadrar uma vida espiritual baseando-se no cumprimento da lei. Não tem, a gente vai ver isso. A segunda forma de observar a lei, a primeira é legalista, é querer se justificar pelo que faz, mas isso só baseando-se nos 9 primeiros mandamentos. No 10º não tem como ele se justificar. 2. A segunda forma é a forma libertina. Os libertinos é um tipo de pessoas que eu considero ainda pior do que os legalistas. Porque os libertinos veem na lei a oportunidade de pecar. Os libertinos são pior do que os legalistas. Enquanto os legalistas veem na lei a oportunidade de querer se destacar em santidade mais do que os outros, os libertinos veem na lei a oportunidade de pecar. Em Romanos capítulo de número 6, versículo 1 e 2, e versículo 14 e 15. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, e o versículo 14 e 15 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós estamos mortos para o... Como viveremos nele? Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre, pois não estás debaixo da, mas debaixo da... Olha aí, então se eu não estou debaixo da lei, eu vou fazer o que eu quero e a graça vai vir sobre a minha vida, vai ser graça e muita graça. De modo nenhum. Os libertinos acham que eles têm que pecar, para que Deus derrame graça. E isso é uma forma totalmente distorcida do que a Bíblia ensina. Aí vive muitas pessoas na igreja reincidindo no pecado. Não, mas a graça de Deus, é a graça de Deus, eu vou ter mais graça. Se eu pecar de novo, Deus vai mandar graça, não vai ser muita graça na minha vida. Não, irmão, isso aí é um equívoco. Isso é uma interpretação totalmente errada. Por isso que Paulo diz logo no versículo 1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E ele mesmo responde, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 15, pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Qual é a resposta dele? De modo nenhum. Vamos continuar pecando porque estamos debaixo da graça e não da lei? De modo nenhum. Isso é uma visão libertina de interpretar a lei. Uma visão incorreta. Qual é a visão correta de interpretar a lei? A visão correta é a visão de Cristo. É a visão de Cristo.
é a gente olhar para a lei de forma cristã. A forma correta é aquela que me faz ver que a lei é boa. Diga, a lei é boa, porque me avisa as consequências do mal. Vamos lá? A lei é boa, porque me dá avisos acerca das consequências. Então, a lei, querido, a lei de Deus, ela é maravilhosa, ela é boa. A própria Bíblia diz isso. Em Romanos capítulo 7, veja aí, Romanos capítulo de número 7, versículo de número 7, o versículo 14 ou 16 diz: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Versículo 16. A lei é boa, e a Bíblia fala disso. Então, a visão cristã, que é a visão correta, é aquela que me faz ver que a lei é boa, porque me avisa as consequências. Em Romanos 7,12 diz assim: e assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então, a visão de um crente autêntico é a visão de que a lei, ela é boa. A Bíblia diz que o cristão ou o servo de Deus autêntico, ele se deleita na lei do. Mas como é que a lei é boa, se ela não pode salvar? Ainda que ela tenha capacidade de salvar, mas ela não salva porque a gente não tem condição de ser salvo. Que o problema de não ser salvo não está na incapacidade da lei, mas na nossa incapacidade de cumpri-la. Como é que ela é boa, se ela vai me condenar? Como é que a lei é boa, se ela te condena? Ela é boa porque ela me avisa. Antes de pecar, ela diz: se tu fizer isso, tu vai morrer. A lei é boa porque ela me dá aviso: se tu fizer isso, tu vai sofrer. Ela é boa porque ela me avisa: se tu fizer isso, tu vai perder a presença de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Mas mesmo ela sendo boa, ela não me salva, porque eu não tenho condição própria de responder a ela positivamente naquilo que ela exige. Então, a visão correta é aquela do crente que vê a lei como sendo boa, porque ela dá aviso às consequências. Porém, não podemos ser salvos por ela, pois ela exige o que eu e você não podemos ser, que é perfeito. Quem consegue ser perfeito aqui nesta terra? Quem consegue viver uma vida de perfeição? Eu não consigo. Então, quando eu observo a lei, ela é tão maravilhosa que ela diz: olha, Deus não quer isso, Deus não gosta disso, Deus exige isso. Ela fala tudo que está no interesse do coração de Deus. E ela diz tudo quanto eu preciso evitar para não sofrer. Mas ela não consegue me fazer evitar. Ela consegue me avisar, mas ela não consegue me parar. E por que ela não consegue me parar? Porque dentro de mim tem uma outra lei. E essa lei que há dentro de mim, ela luta contra essa lei de Deus. Então existe a lei de Deus que me avisa, e existe uma lei nos meus membros que me leva a contrariar a lei de Deus. É por isso que Paulo diz: aquilo que eu quero eu não faço, o que eu aborreço eu faço. Porque há uma luta, há um conflito dentro de nós.
Então, dentro desse prisma, Paulo faz duas analogias importantes, mostrando a situação do crente aqui na terra. Na primeira analogia, ele traz uma figura, que é a figura do relacionamento conjugal. Vamos lá, abra a Bíblia. Romanos capítulo 7, versículo 1 e o 2. Para a gente entender como lidar na prática com a morte do eu, a gente precisa compreender isso aqui, ter uma visão correta da lei. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Se não sabe a lei, não tem conhecimento da lei, fica difícil de entender o que ele vai dizer de agora em diante. Por isso que eu tive que trazer uma síntese das 3 observações da lei: legalista, os libertinos e a visão cristã autêntica, correta. Aí ele diz: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto o quê? Ele viver, está ligada mas morto o marido, está livre da lei do... O que é que ele está dizendo? A autoridade da lei sobre o ser humano dura até o dia da morte. A lei não tem poder sobre quem morre. Tem, irmãos? A lei tem poder sobre quem morre? O cara morreu, paga a fatura que tu está devendo lá na loja. Bom, a lei tem poder enquanto a gente vive. Se morrer, a lei perde a autoridade. Ele está dizendo, fazendo analogia, isso aqui é uma analogia. Ele está dizendo, enquanto o marido está vivo, a mulher está ligada a ele. Porque a lei diz que ela é mulher dele enquanto ele viver. Se ele morrer, ela está livre para casar com quem ela quiser. Pode casar com outro, mas se ela casar com outro, ele estando vivo, aí ele diz aqui mais à frente, no versículo 3, de sorte que vivendo o marido, será chamada o quê? Adúltera, se for de outro, mas morto o marido, está, livre está, e assim não será mais, se for de outro. Enquanto o marido vive, ela não pode ser de outro. Isso aqui é uma analogia. Eu não estou pregando aqui sobre casamento, estou mostrando a analogia do casamento, da visão original do casamento, que o casamento é para ser indissolúvel. Deus não quer que o casamento seja dissolúvel, se acaba e casa com outro, se acaba e casa... Não, cuidado com isso. Cuidado com isso. Pode trazer um prejuízo muito grande à sua vida espiritual. Viu, irmãos? Que eu não vou entrar em detalhe agora, porque esse não é o assunto. Mas outro dia, talvez num culto para casais, a gente fale sobre a indissolubilidade do lar e do casamento. Mas Paulo está dizendo, enquanto o marido vive, a mulher não pode casar com outro, senão ela vai ser adúltera. Porque a lei diz que ela é mulher daquele homem ali. Agora, Paulo faz essa analogia trazendo para o lado espiritual para mostrar algo extraordinário, irmãos. Extraordinário. Eu estive chorando, meditando nesse texto aqui, as riquezas de Deus que está dentro desse texto. Aí o que é que Paulo diz? Que para a mulher estar livre, o marido teria só que dentro da visão de Paulo, da analogia, o marido não morreu. Quem morreu foi a mulher. O marido não morreu. Quem morreu foi a mulher.
Então vamos identificar os sujeitos dessa analogia. Quem é o marido? Dentro dessa analogia, quem é o marido? O marido aqui é a lei. O marido é a lei. Quem é a mulher? A mulher é o ser humano caído. É o ser humano caído. Quem é o marido? Quem é o marido? A lei. E olhe que é um marido top, viu? Porque é um marido perfeito. A lei é perfeita, a lei é boa, a lei é justa, a lei é santa. Mas a mulher é uma trapeça. Porque a mulher aqui é a figura da natureza caída, desobediente, rebelde. E que queria ficar livre do marido perfeito. Então, na analogia, o marido teria que morrer para ela ter a liberdade que ela queria. De pecar e não ser cobrada. De pecar e não ouvir exigência. Então Paulo faz uma analogia e diz assim: a mulher, e aqui a mulher dentro da analogia, não é a mulher pessoa, é a mulher ser humano. Todos nós, antes de conhecer a Cristo, queríamos viver uma vida sem ter que prestar conta a ninguém. Nós somos, analogicamente, a mulher da analogia de Paulo. Por isso que eu estou dizendo que é uma coisa profunda, eu estou indo bem devagar. Queríamos viver uma vida sem ter que prestar conta. Adulterar, roubar, mentir, estou nem aí. Era assim que o homem vivia. Amordaçando a lei da consciência. Aí o que é que Deus faz? Pega a lei e coloca ela escrita e manda alguém pregar. Porque a lei está aqui, mas o homem ignorava ela, então nem aí, quer viver à vontade, pela natureza pecaminosa. Aí a lei vem escrita, aí vem sendo preconizada, pregada. Aí a lei começa a dizer: você é pecador, você é rebelde, você é adúltero, você rouba, você faz isso. Agora imagine, dentro dessa analogia, uma mulher atrapalhada, vivendo com um marido perfeito, que todas as vezes diz assim: você adulterou, você me roubou, você falou mal da vida dos outros, e pelo que você faz, você vai morrer. Eu vou te colocar diante do juiz e tu vai morrer. É fácil viver assim? Sim ou não? Mas essa mulher queria liberdade. Só que o marido não morre. Aí o que é que acontece, irmãos? Quem é que merecia a morte? A lei, que é o marido, ou a mulher, que é a transgressora? Quem merecia a morte? A mulher. Então a mulher está lá para morrer. Quando a mulher está lá, presta atenção para você entender. Quando a mulher está lá para morrer, chega Jesus. Jesus chega e diz assim: me mate no lugar dela. Quando estávamos todos na alça de mira da lei para sermos condenados, Jesus chegou e disse assim: atire em mim. E a mulher fica sem entender: como é isso? Eu vou morrer a sua morte para você viver a minha vida. Ele aparece no cenário e diz assim: eu vou morrer a sua morte. Você não está condenada? Eu aceito a condenação. Mas você vai viver a minha vida. E agora a lei. Se Jesus morre a morte da mulher,
mulher agora não vive mais para aquele marido. Se Jesus agora morreu a minha morte, automaticamente eu não sou mais esposa da lei. Ele morre a minha morte, ressuscita e diz assim: agora tu pode contrair núpcia comigo. Porque enquanto tu vive, tu não pode ser de outro marido, senão tu vai ser adúltera. Mas tu morreste em mim, então agora tu pode ser minha esposa. Porque para ele tu já pagasse pela morte que eu morri. Aleluia. Você ainda não entendeu isso. Você ainda não entendeu a dimensão do amor dele. Foi tão grande que ele desceu para morrer a nossa morte e nos dá a vida que ele tem. Depois ele ressuscita e diz: já que tu já pagasse pela morte que eu morri, tu é livre da lei. Tu não és mais esposa da lei. Porque para a lei tu já estás morta. E se para a lei tu já estás morta, então eu te ressuscito para viver comigo. Tu vai morrer a minha morte, porque vai te crucificar para as exigências da lei. A lei não vai poder exigir nada de ti. Tu já morreu para ela, mas agora eu te ressuscito para viver a minha vida comigo. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Na primeira analogia de Paulo, Jesus aparece e assume a morte, para transformar a mulher, que é todo ser humano caído, em esposa dele. Dá a ela a liberdade para se casar com um novo marido. Mas Paulo não para por aí. Porque quando ele diz que quem morreu foi a mulher, ele diz assim no versículo 4: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu para te libertar das exigências da lei. E agora ele diz assim: eu posso ser teu novo namorado? Tu quer namorar comigo? Tu quer ser minha noiva? Tu quer se casar comigo? Ele morre, e pelo poder que tem, porque ele mesmo diz: ninguém tira de mim. Eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tomá-la. Então pelo poder que ele tinha, ele deu, e pelo poder que ele tinha, ele voltou à vida. Quando ele volta à vida, então ele vai paquerar a mulher que ele deixou liberta da lei. Aí ele começa a paquerar a gente: vem para mim. Tu já viu o que eu fiz por ti? Vem para mim. Vem ser minha esposa agora. Tu estás livre. O antigo marido não tem mais poder sobre a tua vida, porque ele só tinha poder enquanto tu vivias. Mas eu não já morri a tua morte, então está livre dele. Então agora tu pode vir para mim ser minha esposa, porque tu vai viver a minha vida comigo. Vem para mim. Mas só que a gente percebe uma coisa, irmãos, que é terrível. É que mesmo a gente aceitando um casamento com Cristo, um relacionamento com Cristo, dentro de nós começa a haver um conflito de natureza.
Aí começa a velha natureza, a mulher antiga, lutar contra a nova natureza, a mulher que ressuscitou com Cristo, que recebeu a vida de Deus. Aí a velha natureza diz assim: rapaz, prostituição, roubo, aquilo é que é vida. Aí agora começa Jesus: santidade, alegria no Espírito, comunhão. Aí Paulo faz uma analogia tão tremenda, que é a analogia do conflito e da vitória do crente no tempo presente. Romanos 7,14. Aí ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Agora vem uma lei do Espírito lutar contra a lei da natureza carnal. Porque se eu aceito um novo relacionamento, logo eu me submeto a uma nova lei. O relacionamento com Cristo não é um relacionamento sem lei. É um relacionamento que te liberta da antiga lei, mas há uma nova lei, a lei do Espírito. Está vendo como é profundo isso aqui? Eu estou indo bem devagar. Então Paulo começa a perceber no dia a dia da vida que as coisas não seriam tão fácil. Relacionamento com Cristo, querido, não aniquilou as lembranças do antigo relacionamento, da vida antiga. O relacionamento com Cristo não aniquilou a natureza pecaminosa. Que é aí onde muitas pessoas se enganam. E agora, como é que vai ser? Uma vida de conflito. Paulo começa a identificar um conflito. Ele começa a dizer no versículo 15: porque o que faço não aprovo. Ele começa a ver que no dia a dia ele fazia coisas que ele não estava de acordo. Que era desobedecer ao novo marido, desobedecer do novo relacionamento, e contrário aos parâmetros do novo relacionamento. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso eu faço. Irmãos, preste atenção. Paulo não é hipócrita. Paulo não é como aqueles crentes que quer passar uma imagem de santidade inerrante, infalível. Paulo rasga o coração e diz aos crentes em Roma: deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu vivo em um conflito dentro de mim. Eu quero ser crente, quero honrar a Deus, mas eu não consigo. Eu quero louvá-lo, eu quero adorá-lo, mas eu não consigo. Eu não quero pecar, eu não quero entristecer, mas eu faço isso. Paulo, de forma honesta, começa a mostrar a realidade dos conflitos cotidianos da vida do crente. Ele começa a apontar as fraquezas dele, dizer: eu sou fraco, eu sou cheio de defeito, eu tenho uma vontade de ser fiel, mas eu não consigo ser fiel.
Olha, irmãos, quem está dizendo isso aqui é Paulo, está aqui, ó. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Há uma força dentro de mim que faz desobedecer à vontade de Deus. Versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza carnal, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Paulo está dizendo: ninguém peca, o crente não peca porque sente prazer no pecado. Nem o crente que cai, ele cai porque sente prazer. Ele cai porque ele é fraco mesmo. Paulo diz: eu falho, mas não é porque eu quero falhar, é porque dentro de mim há um conflito, uma natureza que me leva a ser cativo de coisas deste mundo. Prende meus olhos, prende minhas mãos, prende a minha audição, me torna cativo das coisas daqui. E de fato eu tenho uma vontade de parar com isso, mas não paro. A consciência de nossas fraquezas e o desejo de vencer é a prova cabal de que estamos nos aproximando de Deus. Quando Paulo começa a revelar as fraquezas dele, irmãos, ele não está dizendo que ele está desqualificado, não. Ele está provando à igreja de que ele está perto de Deus. Quando você começa a identificar suas fraquezas, não é sinal de que você está sendo rejeitado, não. É sinal de que você está se aproximando de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus é luz. E à medida que a gente vai se aproximando da luz, a gente vai vendo o que tem de defeito na gente. Enquanto Isaías não via o trono e não via o ser sentado no trono, ele pecava no meio das pessoas. Mas no dia que ele viu o céu se rasgar, o trono aparecer, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, sou homem de lábios impuro. Quanto mais Deus vai chegando perto, mais você vai se vendo e dizendo: eu sou cheio de defeito. Ver os teus defeitos não é prova de que você está sendo rejeitado, é sinal de que você está chegando perto de Deus para melhorar. Você pensa que Deus está te rejeitando quando você dobra o joelho e diz: Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz isso. Ele está dizendo: é isso que eu quero, você perto de mim, para você se enxergar, para você se ver, para você olhar. Você quer saber quando é que o homem está perdido? É quando ele peca e não se importa mais. É quando ele peca e não sente mais nada. É quando ele peca e ignora seus pecados. Começa a viver uma vida como se fosse normal. Isso é uma vida que está indo para o inferno. Mas para quem está indo para o céu, quem peca, corre para a cruz. Quem peca, cai de joelho. Porque a luz do céu está sobre ele. E ele começa a se ver. Era Managasta.
No sentido ilustrativo, Paulo faz uma analogia, comparando conflitos internos do crente com o sofrimento dos cativos de Mesênios. Mesênios é, na mitologia romana, um rei dos etruscos, ou dos etruscos, que governou Cere, cidade central situada na região da Etrúria, na Itália. Ele tinha um costume de amarrar seus prisioneiros vivos a um cadáver em decomposição. E Paulo, quando vai falar de seu estado cotidiano, ele diz: eu vivo como a sentença de Mesêncio, ou Mesêncio. Parece que eu estou carregando um cadáver podre, é um vivo carregando morto. E você sabe por que esse rei fazia isso? Era uma sentença aos cativos da guerra. Você vai viver, mas você vai ter que andar com um cadáver podre nas suas costas. À medida que as lavas for comendo, o cadáver vai corroendo suas costas também. À medida que os tapurus for mordendo, o cadáver vai também mordendo você. Era um sofrimento terrível para os cativos de Roma. Levava um defunto nas costas. E Paulo fala disso quando diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai arrancar esse defunto que está perto de mim? Eu quero viver, mas tem algo me comendo aqui atrás, me mordendo as costas, tem algo aqui me consumindo. As lavas desse cadáver estão me esmiuçando. E todas as vezes que eu sinto dor, eu lembro que tem algo podre em mim. Como é que eu vou viver assim? É Paulo mostrando que em nós havia um cadáver podre. Recebemos vida, uma natureza espiritual, mas a natureza carnal está aqui presente. A gente carrega um cadáver podre. Todos nós. O mais santo que está aqui tem um cadáver podre comendo ele. Tem uma área podre que Deus sabe. O mais santo que está me ouvindo e assistindo tem uma área que o Espírito Santo sabe que tem lavas te comendo. A razão desse conflito está na incompatibilidade entre a lei de Deus e a natureza caída. Deus quer uma coisa, mas a natureza caída quer outra. O motivo desses conflitos está no fato de sermos ambíguos, contraditórios e impotentes. Sabemos o certo e mesmo assim fazemos o errado. Enfim, descobrimos que em nós não há condições nenhuma de mudar esse quadro. Eu sei que não devo fazer o errado, mas faço. Sei que o errado vai fazer o mal a mim, porque a lei já me diz, mas eu faço. Há um cadáver podre agarrado em mim. Então agora veio a hora dele gritar e dizer: quem me livrará do corpo desta morte? Quem me ajudará a vencer? Quem me fará viver diante de um quadro tão tenebroso, tão terrível, que eu quero ser crente e não consigo, quero ser fiel e não consigo, quero honrar e não consigo, eu consigo mais fazer o errado do que o certo. Como é que eu vou chegar no céu assim? Como é que eu vou chegar no céu desse jeito? Como é que eu vou ser salvo assim se eu não consigo?
Então ele geme e diz: quem me livra? Quem é que aparece? Ele de novo. O marido que morreu, que é Jesus, disse: eu te livro. Como? Eu vou contigo todo dia te ajudando. Todo dia te ajudando. Te apoia aqui. Te apoia aqui. E esse cadáver? Não tem problema. Você vai andar um pouquinho com ele, lá na frente eu arranco ele de você. Vem. Mas por que eu não vou morrer? Eu estou cansado, eu sou fraco, mas eu estou apoiado em alguém que está me levando. Eu estou apoiado em alguém que está me conduzindo. Eu estou apoiado em alguém que está me ajudando. Quando Jesus te chama à salvação, Ele não arranca o cadáver das tuas costas. Ele te oferece o ombro para andar contigo aqui. Porque na justificação Ele te livrou e Ele me livrou da condenação da lei. Na santificação, Ele nos livra do poder do pecado. O pecado está aqui dentro da gente, mas não tem mais poder porque Jesus está do outro lado. Ele levanta a cabeça. A natureza caída diz: falha. Jesus diz: levanta-te. A natureza caída diz: para. Jesus diz: vamos mais adiante um pouco. Alguém do teu lado te ajudando a caminhar, mesmo com o defunto nas costas. E o que é que vai acontecer, pastor? É que quando ele voltar, ele agora vai nos livrar da presença do pecado. É a glorificação, justificação, condenação, santificação, poder, glorificação, presença. Quando Jesus voltar, Ele vai dizer: olha, isso que é corruptível, sai. Vai se revestir de incorruptibilidade. Corpo glorificado. Defunto vai sair, você vai dizer: agora eu posso voar para o céu. E por que Ele deixa o defunto? Para você nunca parar de depender dEle. Para você nunca esquecer que precisa dEle. Para você nunca se exibir. Não querer se amostrar na frente dos outros. Eu sou melhor do que você. Não, você tem um defunto também. Você tem um defunto também. Você tem um defunto também. Não tem nada que melhor do que ninguém. Você também tem um defunto. E o que é que eu preciso? Continua dependendo dele como o outro está dependendo também. Continua dependendo dele como o outro depende também. E assim você vai vivendo e vai caminhando. E daqui a pouco nós estaremos com ele para todo sempre. Como é que o eu morre? Quando a gente se submete a Cristo e diz assim: me ajuda, eu sozinho não consigo. Fique em pé. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Olha aí para a pessoa que está do teu lado. Deus vai te usar agora para esta pessoa que está do teu lado. Olha para esta pessoa com sinceridade, com humildade, com sensibilidade. Diga assim: não desista. Diga para a pessoa, diga assim: não desista. Porque existe um problema na sua vida, não desista. Jesus vai te ajudar a percorrer todo o caminho. Não desista porque existe uma fraqueza dentro de você. Não desista. Essa fraqueza não é incentivo para você continuar pecando, mas é revelação para você continuar dependendo de Jesus. Não desista, dependa dele. É por isso que Paulo diz: eu vou continuar pecando de modo nenhum, eu vou continuar dependendo dele, para que a graça continue sobre a minha vida. Há uma graça de Deus sobre a tua vida, há uma graça que tem te sustentado. Você sabia quantas investidas, quantos ataques, quantos desejos Satanás não já fez, já não se rebelou para te parar, para te fazer desistir, para te fazer olhar para dentro de ti e te considerar um inválido, uma pessoa que não merece nada. Realmente
Você não merece nada, mas Jesus não está dando bênção para quem merece. Ele dá bênção para quem depende, para quem reconhece, para quem necessita dele. Levanta a cabeça. Erga agora a cabeça. Não fique triste, ou não, porque parar tão cedo assim. Até disse Deus me esqueceu, mas Ele não esquece os seus. Pois Ele está contigo aí. Deus já mudou o teu cativeiro, repreendeu o devorador. Erga agora a sua cabeça, vem tomar posse da vitória. A tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo, sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão, você está livre até para voar. Voa agora nas asas do vento, pois a vitória, levanta a mão e adore, é sua, a vitória é sua. Diga para a pessoa do seu lado, diga: se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima através